Deus vai te considerar responsável pelas pessoas que você não salvou. Olá, meu nome é Anderson Valfried e esse é mais um Conhecendo o Livro de Mormon em 5 minutos. Hoje vamos estudar Jacó, capítulo 1. É interessante que Nefe acabou de fazer os seus egípcios e vemos aqui no versículo 12 que diz: E aconteceu que Nefe morreu. Então o profeta que guiou o povo, que construiu o barco, que fez o arco, tudo aquilo que aconteceu, ele morreu. E Jacó foi designado para guiar o povo. Que responsabilidade, não? E Jacó, ele se preocupou em seguir estritamente os mandamentos que Nefe deu para ele, de escrever aqui nessas placas somente as coisas mais importantes e as coisas espirituais. Tanto que ele diz lá no versículo 7, portanto, trabalhamos diligentemente entre os de nosso povo, a fim de persuadi-los a virem a Cristo e participarem da bondade de Deus, para entrarem em seu descanso. Então vemos que ele não somente escrevia sobre isso, mas ele trabalhava e fazia isso diligentemente, né? Nas Escrituras aprendemos que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Lembrando que fazer o bem cansa. Mas o foco que eu quero dar hoje, nesse capítulo, é no versículo 19, que diz: E nós magnificamos o nosso ofício para que o Senhor, tomando sobre nós a responsabilidade de responder pelos pecados do povo, se não lhes ensinássemos com diligência a palavra de Deus. Assim, trabalhando com toda a nossa força, seu sangue não mancharia nossas vestimentas. Caso contrário, o seu sangue cairia sobre nossas vestimentas e não seríamos declarados sem manchas no último dia. Então conseguimos entender se nos foi designado alguém para que nós cuidássemos, ministrássemos, ajudasse aquela pessoa a voltar a Cristo e nós não fazemos, esses pecados que a pessoa poderia cometer vão manchar nossas vestes parcialmente. Claro que a pessoa tem o arbítrio dela, ela vai ser considerada responsável, mas nós também seremos responsáveis porque Deus nos deu essa mordomia, essa responsabilidade de ajudar. E podemos entender um pouco mais sobre isso com duas citações. A primeira, do presidente Thomas S. Monson, ele explica o que significa magnificar um chamado e como nós podemos fazer isso. Ele diz: o que significa magnificar um chamado do sacerdócio? Significa edificá-lo com dignidade e importância, torná-lo honroso e digno de louvor aos olhos de todos os homens, ampliá-lo e fortalecê-lo, deixar que a luz do céu brilhe por meio dele para ser vista por todos os homens. E como uma pessoa magnifica um chamado? Simplesmente cumprindo o serviço a ele relacionado. Então, nós magnificamos um chamado quando nós aprendemos o que deve ser feito, nós fazemos o que deve ser feito e fazemos com que todas as pessoas vejam, assim como a gente aprende lá em Mateus 5, que a nossa luz brilhe para todas as pessoas, né? Elas consigam enxergar através de nós o Deus que a gente adora. E a segunda citação é do presidente John Taylor, que ele diz: caso não cumpram seu chamado honrosamente, Deus os considerará responsáveis pelas pessoas a quem poderiam ter salvado, se houvesse feito a sua obrigação. Então vemos, não exclusivamente do sacerdócio, que é o poder de Deus, mas todas as pessoas que recebem uma designação e que não agem de acordo com a designação, não aprendem sobre aquilo, um dia serão sim responsáveis pelas pessoas que elas poderiam salvar. Então que nessa semana nós possamos pensar nas pessoas que ministramos, ou seja, que ajudamos, as pessoas que cuidamos, seja as pessoas literalmente designadas para nós, ou qualquer outra pessoa que nós cuidamos ou que amamos, seja nossa família, nossos amigos, qualquer pessoa, que nós possamos ter esse senso de responsabilidade de pregar a palavra de Deus. E que diligentemente, lembrando, não é falei uma vez e acabou, mas diligentemente, semana após semana, mês após mês, nós possamos ajudá-las a voltar a Cristo e crescer seu testemunho. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal, e até a próxima!